Jesus aparece a 7 discípulos, discípulos alunos. Aparece, manifestação espírita, em espírito. Jesus ressuscitou dentre os mortos, em espírito. Vida após a morte. Jesus apareceu em espírito. Continuação. Mas os outros discípulos alunos de Jesus, vieram no barquinho, puxando a rede de pessoas, entende? Jesus tinha falado para eles serem pescadores de almas, pescadores de pessoas para o reino de Deus. Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Aqui não era rede de peixe, é rede de pessoas conectadas com o reino de Deus, com os peixes. O batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o reino de Deus. É o convite, é a purificação para continuar para o segundo passo, que é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo já começa os médiums, as pessoas vê espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Os peixes é o primeiro batismo, o batismo da água, que é o convite, é a purificação para a segunda parte, que é o batismo do Espírito Santo, que é as incorporação, os médiums, entende? Aqui são os peixes são a primeira etapa, o convite. Porque não estavam distantes da terra, entende? Eles estavam trabalhando com o plano espiritual, entende? Senão, quase 200 covados medidas de pessoas, entende? Ao saltarem do barquinho em terra, porque Jesus usava o barquinho porque era acúmulo muito grande de pessoas, entende? E as pessoas ficavam em cima dele, aí ele tinha que ficar um pouquinho afastadinho da terra para as pessoas não virem em cima dele, entende? Viram ali umas brasas e em cima peixes. Pessoas problemáticas, entende? Peixes são pessoas do primeiro batismo, o batismo da água, aquelas pessoas que receberam a primeira etapa, que é a purificação. No passado eles usavam água em tudo que era ritual, eles acreditavam que a água purificava, entende? E eles usam até hoje a água nesse sentido. A pessoa foi purificada para receber a segunda parte, que é o batismo do Espírito Santo. Que as pessoas preparadas já para a segunda parte, a pessoa que já recebeu o convite. E havia também pão. Pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Sempre que aparecer pão, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes das pessoas que receberam o convite, que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco
e arrastou a rede de pessoas para a terra, entende? Para voltar de novo. As pessoas estavam orando, entende? Aí voltaram de novo para a realidade, cheia de 153 grandes peixes preparados, pessoas preparadas, pessoas que receberam o convite para o reino de Deus e se purificaram, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eles conseguiram fazer aquela sessão. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei, comeis a minha carne e o livro. Bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. Sempre que aparecer comer, pão, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Nenhum dos discípulos alunos de Jesus, ousava perguntar-lhe para Jesus o que era aquilo. Quem és tu? Porque era um espírito. Porque sabiam que era o Senhor Jesus em espírito. Veio Jesus, tomou o pão. Pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne e lê o livro. Bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. É ensinamentos. Sempre que aparecer pão, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Ele lhes deu ensinamentos. De igual modo, o peixe, que é o convite. As pessoas que foram purificadas e aceitaram seguir para a segunda parte, que é o batismo do Espírito Santo. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava em espírito aos discípulos alunos de Jesus, depois de ressuscitado dentre os mortos, vida após a morte, manifestação espírita. Jesus ressuscitou dentre os mortos, vida após a morte, dentre os mortos, vida após a morte. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.